Novo dia, 8h50, para falar sobre a expectativa da retomada da votação da PEC dos benefícios, que acontece daqui a pouquinho. Está ao vivo com a gente neste momento Cristino Áureo, deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro e também relator da proposta em plenário. Muito obrigado por estar conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Renan. É um prazer estar aí participando com vocês. Obrigado. A sessão ela foi suspensa enquanto se votava o destaque para retirar o estado de emergência do texto, né? E a oposição alega que esse trecho é um cheque em branco para o governo, acima de tudo, aumentar os gastos em um ano que a gente sabe que é um ano eleitoral. Já a base defende o dispositivo como forma de blindar a PEC de questionamentos na justiça. Queria saber do senhor, já existe um acordo para essa parte do texto? Olha, a minha visão sobre a questão do estado de emergência é que ele é necessário e ele é restrito aos temas constantes da PEC, ou seja, não é um estado de emergência que permita fazer qualquer coisa, ou seja, não é cheque em branco, não é uma autorização para atuar em temas fora do escopo da PEC, ou seja, que trata dos auxílios, trata dos incentivos. Então, a questão do estado de emergência, como você bem colocou, nós defendemos uma visão de que ele é necessário para evitar questionamentos futuros, uma vez que vai estar em curso o pagamento de benefícios, de auxílios, a um conjunto muito grande de pessoas. E um questionamento no curso dessa trajetória leva a uma frustração muito grande da renda e da possibilidade de sobrevivência das pessoas beneficiárias. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo é que vários países nesse momento, ou em momentos anteriores, no curso de eleições, né, colocaram dispositivos na sua legislação tratando de benefícios, tratando de desoneração de impostos, e eu poderia citar aqui rapidamente, né? A França teve eleições presidenciais, nem por isso deixou de conceder esse conjunto, né, de auxílios e desonerações. Os Estados Unidos terão eleições parlamentares no final do ano. O Japão esteve no último final de semana, lamentavelmente tomamos conhecimento dessa eleição de maneira mais ampla pela morte do ex-primeiro-ministro Abe, mas essas eleições foram feitas e em todos esses países, rigorosamente, tem atuação tanto do parlamento quanto do executivo na concessão de algum tipo de socorro a essas populações impactadas por alta dos combustíveis, inflação de alimentos e o conceito, né, de perda de renda decorrente do efeito dominó da pandemia. Por isso, nós vamos sim, superadas essas questões técnicas que vocês já mencionaram, e aí está a cargo do presidente Lira e também da apuração da Polícia Federal, esclarecer mais um episódio, que não é o primeiro, em relação a uma pane, coincidentemente, em momentos de votações de grande relevância, temas polêmicos, né, temas de grande discussão, como é o caso dessa PEC. Bom, deputado, pane à parte, mas já há um acordo com a oposição, porque a gente vem falando desse assunto aqui desde a semana passada, né? Semana passada, por não falta de quórum, mas um receio de que o quórum não fosse suficiente para aprovação. Ontem, essa pane, né? E sexta-feira começa o recesso parlamentar. Existe um receio de que isso fique para depois da volta das férias de vocês? Não, olha, Stephanie, há uma crença de que vai prevalecer a responsabilidade das bancadas de um modo geral. Então, independentemente de acordo ou não, se não houver um acordo de procedimentos, eu creio que no voto se decida, então, e eu vou trabalhar, evidentemente, pela manutenção do texto. É o texto que veio do Senado, nós discutimos na comissão especial. Lá o placar foi 36-1, favorável a esse texto, e é esse texto que nós vamos buscar manter e acreditamos sim ter uma maioria, respeitando as posições diferentes, o posicionamento da oposição, como é o caso do regime democrático que nós tanto defendemos, mas discordamos e achamos que devemos manter, e mais do que isso, nós entendemos que as premissas
de responsabilidade fiscal, elas têm que ser adotadas e respeitadas. Dizer que essa PEC ela está fora de contexto é desconsiderar dois fatores. Primeiro, nós tivemos um acréscimo de receitas oriundos do complexo óleo, gás e combustíveis para os governos estaduais e para o governo federal. São royalties de petróleo, dividendos da Petrobras, impostos federais e estaduais, óleo excedente da partilha, tudo isso formou um colchão de mais de 86 bilhões. Ora, se nós não pudermos discutir, partilhar com a população que mais precisa, um pedaço disso que sequer estava orçado no ano passado, então nós vamos pegar isso e vamos colocar no superávit ou na redução do déficit, de um modo geral, e vamos deixar a população nessa situação calamitosa, porque a PEC não começou a ser discutida agora. Eu mesmo fui um autor, e a CNN, na época, cobriu, eu fui autor de uma PEC em fevereiro, concomitante a essa PEC 01 do Senado, e que vem em discussão. Então, mesmo o parlamento que aprovou o auxílio emergencial lá atrás, que teve protagonismo na lei da cultura, na lei que impede o despejo de famílias pobres, tudo isso é protagonismo do Congresso. E essa PEC, a discussão dela também é responsabilidade do Congresso. Então, se ela está chegando muito próxima do período eleitoral, se deve ao processo legislativo que foi lento e o não enfrentamento do assunto na hora correta, como eu, inclusive, defendi. E quando eu recebi essa relatoria do presidente Lira, eu estou procurando acelerar ao máximo que nós possamos, exatamente porque a população não pode ficar esperando uma discussão que nós poderemos ter na janela de tempo depois, entre a eleição e o final do ano, sobre se nós temos condições fiscais de manter os benefícios ou não. Isso é objeto da discussão de lei de orçamento de 2023. Deputado. Então, eu acho que esse é o caminho, lutarmos para aprovar. Obrigada pela sua presença aqui. Nós estamos ouvindo o Cristino Aura, que é deputado federal e relator da PEC dos benefícios na Câmara dos Deputados. A Basília Rodrigues, nossa analista, também tem uma pergunta para fazer para o senhor. Oi, deputado, tudo bem? Bom, a gente vê que o senhor está bem entusiasmado para essa sessão de hoje, acredita na aprovação do texto da PEC dos benefícios. Eu gostaria de voltar alguns passos aí nesse andamento da votação e saber de ontem à noite, né, quando houve a pane no sistema da Câmara dos Deputados, como é que está o clima entre vocês? Há uma impressão de boicote, até uma tentativa de fraude na votação de ontem, né, com essa pane no sistema que suspendeu a votação, ou o senhor acha que não tem esse clima de suspeita entre vocês parlamentares? Não, olha, a pane e a apuração do que ocorreu é objeto, naturalmente, da atuação da Polícia Federal e sob a responsabilidade da mesa diretora. A votação da PEC, a votação do seu mérito, ela foi feita no sistema convencional, né? Ela foi feita com a presença dos deputados e deputadas em plenário, o que deu uma grande legitimidade a essa votação. O presidente colocou para as bancadas a necessidade de trazer para o plenário e as bancadas trouxeram. Então, esse momento da votação foi um momento que as pessoas fizeram isso no painel de plenário e, obviamente, o que o presidente entendeu para suspender a sessão é que a permanência de uma pane nas seguidas votações, né, de destaques e outros temas poderia não só atrasar muito, como também gerar dúvidas sobre se esse ou aquele deputado conseguiu ou não conseguiu, por que votou, por que não votou. Então, acho que a suspensão foi uma medida muito acertada e o clima, obviamente, é sempre, e disse aqui, democracia pressupõe respeito às posições contrárias, mas nós vamos defender firmemente a continuidade do processo de votação, superarmos a fase dos destaques, né, e entrarmos votando o segundo turno para podermos promulgar a PEC e haver tempo hábil para operacionalização por parte do governo do conjunto dos auxílios, né? O Auxílio Brasil, o Auxílio Gás,
o auxílio aos taxistas, aos caminhoneiros, esses recursos para a gratuidade dos idosos do transporte público e também aquilo que diz respeito a trazer recursos para que a agricultura familiar forneça produtos para as entidades que cuidam de insegurança alimentar, além do incentivo à produção de biocombustíveis. Deputado, vou chamar mais uma companheira nossa aqui, Priscila Yazbek, que ela tem uma pergunta para o senhor. Oi, deputado, obrigada pela entrevista. Deputado, queria que o senhor contasse para a gente se a expectativa é de fato que o valor total, aí, o custo com a PEC, fique em 41,2 bilhões de reais. Acho que essa é a última estimativa, mas tem alguma novidade em relação a isso? E voltar também ao ponto da questão do decreto de emergência, né? Porque apesar de, o senhor falou que não se trata de um cheque em branco, mas o que a gente escuta muito dos economistas é que sim, seria um cheque em branco porque justamente o governo fica duplamente protegido aí se precisar fazer novos gastos. Então, tanto pela proteção de ser uma PEC, né, que é uma norma que muda a Constituição, quanto pelo fato desse decreto de emergência. E se não é um cheque em branco, por que não retirar isso do texto e ficar focado exatamente nos projetos ali específicos para gastos que são previstos aí nesse momento de emergência? Por que então deixar isso no texto? Olha, bom dia. Primeiro, veja, tem um ponto central nessa questão que é o estado de emergência, da forma que ele está escrito, ele é restrito às medidas que ali estão. Não procede essa questão de uma abertura para gastos fora dos itens que ali estão. Isso é uma trava que foi colocada no Senado, inclusive uma discussão muito grande lá ainda, que nós acompanhamos, porque eu venho acompanhando a tramitação desse tema lá. Então, está restrito sim, não tem possibilidade de acrescentar. Esse valor de 41.200, ele não saiu de um número mágico, ele foi discutido frente a alguns parâmetros, inclusive de incremento de arrecadações, né, daquilo que o governo federal, como eu disse anteriormente, entesourou nesse período, gerando a possibilidade da revisão da meta fiscal. E aí, Priscila, a questão do teto de gastos é assim, na Constituição de vários países não consta mecanismo de teto de gastos, muitos são por lei ordinária. Aqui no Brasil, tudo vira uma PEC, porque quando se discute o limite das despesas, atrai naturalmente para dentro da Constituição a discussão, porque o teto de gastos é constitucionalizado. Então, assim, é óbvio que o desejo de todos nós, ou pelo menos de uma parcela grande do parlamento, gostaria de ter uma Constituição mais enxuta e não tivesse que ficar a cada momento discutindo proposta de emenda. Então, assim, entendo a visão da oposição, de alguns setores que são analistas de economia, mas quero fazer aqui também um questionamento. Se nós tivermos um incremento de arrecadação e agora nós não pudermos destinar uma parte para a população mais pobre, por que então, mesmo com esse incremento de arrecadação, nós continuamos com Selic em alta no Brasil? Porque se nós tivéssemos uma Selic moderada, se nós tivéssemos um câmbio mais civilizado, se nós tivéssemos, enfim, uma percepção do risco Brasil totalmente melhorada por esses fatores, eu me renderia e diria, olha, nós não vamos avançar na discussão desses valores, porque, de fato, os fundamentos da economia foram, digamos assim, bafejados de uma tendência positiva, e aí não faria sentido. Mas veja, todos os índices se deterioram, se perdem, e nós vamos continuar dizendo que essa arrecadação ela vai servir para cobrir déficit, e nós não vamos abastecer a economia, né, e nós devemos nos lembrar. A pandemia teve um auge lá, então nós tivemos uma PEC do enfrentamento, a PEC da guerra, do orçamento de guerra. Mas a pandemia e seus efeitos, elas não desapareceram por encanto. Tem um downgrade de tamanho, mas nós temos que perseverar e encontrar formas de atuar, mesmo que a eleição esteja próxima, e por isso o texto faz essa ressalva, porque na lei eleitoral tem as excepcionalidades
e uma delas é o estado de emergência, e ele está colocado na PEC com essa finalidade. Deputado, só para complementar, não é nenhuma pergunta que o nosso tempo acabou, mas ao mesmo tempo a gente vê a escalada das emendas, né, parlamentares que ano que vem devem ir para mais de 30 bi de reais, né, cerca de 40 bi, que é quase o mesmo valor dessa PEC. Então se muda a Constituição para fazer esses gastos importantes, mas não se mexe nessas outras verbas. Só um comentário aqui. Desculpa, Stephanie e Renan. Sim. E eu acho que é totalmente pertinente e acho que é um enfrentamento que tem que se fazer. A lei de orçamento vai ser votada e é uma questão de escolha. Então, acho que é pertinente e acho que tem espaço para essa discussão, principalmente na janela aí da discussão da lei de orçamento anual. Está convocado, então, a retornar mais para frente, deputado. Obrigada. Pri também, obrigada. Renan, a gente conversou com o Cristino Áureo, que é deputado federal e relator da PEC dos benefícios no plenário da Câmara dos Deputados. Ele vai correr para lá agora para analisar esse assunto. Obrigada, deputado. Obrigado.